Bom, estou de volta aqui com o vídeo número 7 da série O Contador, protagonista frente à crise do coronavírus. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre combate à inadimplência. Como é que o mercado contábil deve se preparar, como é que você deve preparar a sua empresa contábil, seu escritório de contabilidade, para não enfrentar aí uma inadimplência muito alta. E aqui eu apontei algumas dicas, alguns insights que você pode estar utilizando isso na sua empresa, tá bom? Eu vou dividir a minha tela aqui para que a gente possa discutir junto aqui todas essas técnicas que eu já utilizo aqui na minha empresa, tá bom? Bom, a primeira delas é se tornar um contador mais consultivo. Em segundo lugar, trabalhar o processo muito bem de recuperação de crédito. E outra coisa é que você tem que ficar muito atento não aplicar algumas coisas, né? Não deixar o cliente aplicar algumas coisas ou você não aplicar algumas coisas voltadas aí para o processo de inadimplência que pode dificultar em muito a sua vida, tá bom? Então, eu vou mostrar aqui agora. Sendo contador consultivo, você vai ser mais prestativo, então você vai estar mais próximo do seu cliente e o seu cliente ele vai entender que você está ali naquele momento de mãos dadas com ele e ele vai se lembrar mais de você, tá bom? O segundo ponto é mostrando valor. Como é que você consegue mostrar valor nesse momento? Já vai ser falado nessa série, né? E eu já falei em alguns outros vídeos que você pode ligar para o seu cliente e nesse momento fazer uma orientação trabalhista muito bem feita. Você pode mostrar valor fazendo uma orientação fiscal muito bem feita. Você pode ligar para o seu cliente e fazer uma orientação de gestão financeira muito bem feita. Você pode ligar para o seu cliente e fazer uma orientação de negociação de débitos com fornecedores, bancos, prestadores de serviço muito bem feita. Isso vai agregar muito valor na visão e na percepção do seu cliente e você vai conseguir se aproximar muito bem do seu cliente nesse momento mostrando valor. Bom, outra situação legal é a gente falar aqui da questão da recuperação do crédito. Como é que a gente faz o processo para quem está devendo e não tem condição de pagar ou não pode pagar tudo? O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está postergando o honorário. Tipo, o cara não conseguiu pagar a gente no dia 1. Aí a gente diz, ó, o dia 1 você não conseguiu pagar, qual é a melhor data que você pode pagar pra gente? E aí ele diz, não, eu consigo pagar lá pro dia 10. Então a gente posterga a data do valor dele, mas a gente vai ter ali uma data, uma previsão para receber. Isso é bacana do ponto de vista de você não quebrar ali o elo de relacionamento com o seu cliente e não deixar ele sem saída. Se ele ficar sem saída, ele vai continuar achando que não precisa pagar, ele vai continuar achando que a contabilidade não é ali o objetivo principal, né, para ele naquele momento. Então você precisa ali fazer um trabalho bem bacana com o seu cliente quando ele não conseguir pagar na data do vencimento. Outro ponto bem legal é parcelamento de honorário. O cara não consegue pagar tudo nem no dia 1, nem no dia 10, nem no dia 15, nem no dia 20, ele não consegue mais pagar o honorário. E aí o que é que você faz? Você vai parcelando esse honorário. Cara, me paga um pedaço essa semana, me paga um pedaço outra semana e vai me pagando por semana e aí você fatiou o seu recebimento e aí o cliente ele vai encontrar recursos ali, uma musculatura financeira para ir te pagando na medida que ele for recebendo também, porque para você tá difícil, para ele também tá difícil, então você precisa encontrar, né, a melhor forma de poder trabalhar esse aspecto da inadimplência. Outra coisa que é bem legal o setor de cobrança e negociação. Vocês precisam estar muito bem alinhado quando o seu cliente ligar para você que é o contador. Se você é o contador e você mesmo é o financeiro, você precisa estar muito bem alinhado aí com quanto ele deve, né? Como é que se vai se dar o processo de negociação. Se você é o contador e você tem um departamento financeiro, então você precisa estar comunicando toda e qualquer decisão que você tomar com o seu cliente. Você precisa estar falando com o departamento financeiro para que ele também dê a mesma orientação, né, de poder postergar o honorário, de poder parcelar o honorário. Então vocês precisam estar muito bem conectados, digamos assim. E o departamento de cobrança e negociação, ele precisa estar muito bem planejado nesse momento. Por quê? Porque você precisa partir para cima para recuperar os créditos. Então você não pode deixar aquilo se dilatar por muito tempo, você não pode deixar de manter a comunicação com o cliente, você não pode deixar de saber como é que está ali a vida do cliente, né? Como é que está a empresa dele, se está faturando, quantos por cento está faturando, né? Então o financeiro e o setor de cobrança nesse momento precisa estar muito bem alinhado e muito bem relacionado com os clientes e ter uma aproximação bacana. O que é que você não deve aplicar nesse momento de combate à inadimplência? Bom,
Primeira coisa, reduzir honorário. De forma alguma, eu recomendo que você reduza o seu honorário. Nem que você postergue, nem que você parcele, mas você continue recebendo o mesmo honorário. Por quê? Porque assim, no momento em que você reduz o honorário, a pandemia cessa, o seu cliente ele vai passar um período para se recuperar dessa pandemia também, porque a economia ela não vai voltar de uma hora para outra. Então, o que é que vai acontecer? O seu honorário, quando terminar a pandemia, ele não vai ser aumentado também, o seu cliente ele não vai ter a condição nem a capacidade de aumentar aquele honorário, então você vai ficar com metade do honorário e vai passar um período ali de recuperação que a gente acredita que seja de 6 meses, né, que vai perdurar até o final do ano. Final do ano vai ter uma melhora aí, por conta do final do ano ser um momento ali em que a economia dá um boom maior, né, por conta das festas de finais de ano e tal, etc, etc e tal. Bom, outra coisa que eu recomendo é você não isentar pagamento. Por quê? Porque você vai perder uma receita, né? O que você pode fazer no máximo é postergar, diferir para aquilo mais para frente. Por quê? Porque o cliente ele vai continuar lhe devendo e você vai continuar tendo o direito de receber. Quando você isenta o pagamento, você deixou de receber aquela receita ali que pode ser muito importante para você custear, por exemplo, a folha de pagamento, a sua energia, a sua internet, seu software contábil e tal. Então, tudo isso é o que é muito importante você ficar. Então, tudo isso você precisa pagar. Então, essas dicas aqui são importantes porque se você cometer de aplicar a isenção, você vai ficar sem receber a receita, tá certo? Que é muito importante nesse momento. E perdoar dívidas. Nesse momento, o cliente ele quer negociar e nessa negociação ele vai supor e propor uma negociação para perdão de dívidas. Ele vai querer que você tire juros, ele vai querer que você tire multa, ele vai querer que você perdoe alguns débitos que ele tem com você em prol de fazer o pagamento ali ou de fazer uma negociação para pagar ali os honorários e tal. O que é que você faz nesse momento? Você flexibiliza a negociação em mais parcelas ou você faz ali uma postergação, né, maior, ali, uma dilatação maior dos pagamentos. Então, mas nunca faz perdão de dívida. Por quê? Porque se você perdoar a dívida é mesmo que você isentar pagamento. Então, você vai perder ali a receita. Então, são coisas que eu não recomendo que você faça na sua empresa contábil, tá bom? Um forte abraço, espero ter ajudado vocês aí a combater a inadimplência nos escritórios de vocês. Aguardo vocês no próximo vídeo.